Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao estudo, né? Vamos começar de Daniel 2, né? Onde Nabucodonosor, né, ele tem um sonho, pede interpretação para os sábios, né, e adivinhos da Babilônia, ninguém consegue, porém Daniel vai lá, né, e consegue fazer a revelação desse sonho. Primeiro ele intercede para matar os sábios, né? E vamos ver do versículo 27 para não ficar muito longo. Em resposta diante do rei, Daniel falou: o mistério que o rei procura desvendar, nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos podem dá-lo a conhecer ao rei. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. Teu sonho e as visões da tua mente sobre o teu leito, eis-lo aqui. Vou dar uma parada aqui, vou explicar essa expressão fim dos dias. Não está falando fim do mundo, fim do planeta Terra e fim de tudo. Tá? Aqui ele usa Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias, teu sonho e as visões. O fim dos dias, provavelmente você tem que lembrar que o livro de Daniel, ele é um livro para confortar o pessoal que estava em cativeiro. Inclusive eles estavam passando lá no período Seleucida. Então é para o povo entender que o fim dos dias estava próximo, o fim dos dias do sofrimento deles. Vale a pena lembrar. No final desse áudio eu vou explicar algumas expressões difíceis aqui. Verso 29. Enquanto estavas sobre o teu leito, ó rei, acorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro. Aí as pessoas vão perguntar aqui: mas é no futuro, tá vendo, irmão? Mas claro que é no futuro. Aqui a gente está na época de Nabucodonosor, inclusive no segundo ano do reinado dele. Isso é no ano 605, por médias, anos 605 e 603. Isso que a gente está falando que vai acontecer, que é no fim desses 4 reinos, que dá mais ou menos antes do primeiro século, na verdade, antes do segundo século, por volta do ano 160 e pouco, e 140 e pouco. Depois eu mostro direitinho para vocês. Então, existe uma distância muito longa, por isso que ele fala que é no futuro, correto? A gente tem que sempre entender que época que o autor está. Vamos lá. E aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi desvendado, não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes, mas para se manifestar ao rei a sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração. Verso 31. Tiveste, ó rei, uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino. De prata eram seu peito e os braços. O ventre e as coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés parte de ferro e parte de argila. Verso 34. Estavas olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro de argila, e os triturou. Provavelmente aqui é o próprio Eterno. Verso 35. Então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze, a prata e o ouro, tornando-se iguais, a palha miúda na eira de verão. O vento os levou sem deixarem traço algum. E a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho. E agora exporemos a sua interpretação diante do rei. Olha como Nabucodonosor era precioso, para você ver que existe linguagem exagerada. Olha só. Tu, ó rei dos reis. Olha só, rei dos reis. A quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra. Olha só quanta exaltação.
em cujas mãos ele entregou onde quer que habitem os filhos dos homens. O cara governava todo o mundo, conhecido. Os animais do campo e as aves do céu, fazendo-te soberano deles todos. És tu que és a cabeça de ouro, ou seja, ele é a cabeça de ouro ali daquela imagem. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Esse daqui é o reino Medo. Tá? Então depois dele ia vir um reino inferior ao dele. E depois ainda um terceiro reino de bronze, que são os persas, que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino de bronze haverá ainda um quarto reino forte como o ferro que reduz tudo a pó e tudo esmaga, como o ferro que tritura, este reduzirá a pó e triturará todos aqueles. Ó, os pés que viste... Peraí, deixa eu dar uma paradinha aqui no verso 40. Aqui está falando do Império Grego com Alexandre, tá? Inclusive eu vou ler aqui uma parte do livro de Macabeus, que diz assim, 1 Macabeus capítulo 1, verso 1, diz assim: depois de ter saído à terra de Cetim, Alexandre o Macedônio, filho de Filipe, que é o Alexandre o Grande, tá? Que já tinha dominado a Hélade, venceu Dário, o rei dos persas e dos medos, e tornou-se rei em seu lugar. Empreendeu então numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra. Avançou até as extremidades do mundo e tomou os despojos de uma multidão de povos, e a terra silenciou diante dele. Assim exaltado seu coração se elevou, e recrutou um exército sobremaneira poderoso, submetendo as províncias, nações e soberanos que se tornaram seus tributários. Isso aqui está falando de Alexandre, tá? A gente comparou lá com o livro de Macabeus, que é um livro que conta a história dessas guerras. Verso 41 agora. Os pés que viste, parte de argila, de oleiro e parte de ferro, designam um reino que será dividido. Haverá nele parte da solidez do ferro, uma vez que viste ferro misturado à argila de oleiro. Verso 42. Como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte e também parcialmente fraco. O fato de teres visto ferro misturado à argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamentos, mas não se fundirão um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. Ou seja, provavelmente aqui ele está falando, né, aos casamentos entre Seleucidas e Ptolomeus, que praticamente não conseguiram consolidar a unidade entre os sucessores de Alexandre, porque é tudo da Grécia, tá? Agora o verso 44. No tempo desses reis, olha que importante isso daqui, ó. No tempo desses reis. No tempo desses reis. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo. Esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Verso 45. Foi o que pudeste ver na pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma a tivesse tocado, e reduziu a pó o ferro, o bronze, a argila, a prata e o ouro. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiramente este, e digna de fé é a sua interpretação. Olha só, vamos entender aqui algumas palavras difíceis. Muita gente coloca empecilho para falar, né? Isso não aconteceu porque esse reino, né, não teve um reino que jamais passou para outra nação. Que nem qual a minha interpretação disso aqui? No tempo desses reis. De que reis? Desses reinados que passaram. Babilônia, Medo, Persa e Grego. E no tempo deles, Deus do céu
um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo, esmagará e aniquilará todos esses outros reinos, ou seja, por intervenção divina. Lembrando que o livro de Daniel é para dar, esperança aos israelitas. Então o que ele quer dizer aqui nessa linguagem? Que eles iam obter a vitória. Depois de tudo isso, eles iam vencer o Império Seleucida, que foi lá o quarto reino que veio da Grécia. Mas fala que subsistirá para sempre, mas depois disso houve várias guerras, os romanos dominaram, eles foram deportados. Sim, mas a Bíblia ela sempre tem essa linguagem exagerada. Sempre quando Israel vai obter uma vitória ou sair da dispersão, etc., é comum esse tipo de linguagem. Eu vou mostrar isso na própria Bíblia. O que a gente viu aqui em Daniel 2? Expressões difíceis. O que está falando aqui de Nabucodonosor? Daniel 2, verso 4, diz assim: Os caldeus responderam ao rei, em aramaico: Ó rei, vive para sempre. Essa expressão para sempre indicava que Nabucodonosor ia ter uma vida eterna? Claro que não. Isso aqui são expressões bíblicas. Daniel 2:28, o próprio Daniel aqui falando com Nabucodonosor. Não, aqui é... Não, no verso 37. Daniel falando para o Nabucodonosor: Tu, ó rei dos reis. E ele fala: O Deus do céu, em cujas mãos entregou onde quer que habitem os filhos dos homens e as aves do céu, soberano de todos eles. Ou seja, aqui, se a gente for pensar como a mente popular pensa, vamos falar: ele é o grande governador, é o Messias, é o Todo-Poderoso. Mas isso são expressões bíblicas, né? Mais um aqui em Daniel capítulo 6. O que Daniel fala? Aqui, Daniel. Ele chegou aqui a um rei. Ele diz assim, Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu mensageiro e fechou a boca dos leões. O verso 25, como a Bíblia tem linguagens exageradas, que se você levar literalmente, você se perde. Daniel 6:25 diz assim: Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. A pessoa lê com a mentalidade do século 21, ela viaja na maionese. Então a Bíblia tem essa linguagem exagerada. E aqui é sempre aquele mundinho conhecido da época deles. E aqui está confirmando que ele escreveu todos os povos, nações e todos os homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Vamos mostrar mais versículos difíceis? Olha só. Salomão, ele viveu para sempre, eternamente. Davi e ele achavam que eles iam ter uma vida eterna. Por que eu estou falando isso? Vamos ler aqui 1 Crônicas 22. Pega a sua Bíblia, abre em 1 Crônicas 22, verso 9. Vou ver do verso 8. Aqui é Davi que está falando. Mas a palavra do Eterno me foi dirigida. Tu derramaste muito sangue e travaste grandes batalhas. Tu não construirás uma casa ao meu nome, pois derramaste muito sangue sobre a terra diante de mim. Eis que te nasceu um filho, e ele será homem de paz, e dar-lhe-ei a paz com todos os seus inimigos ao redor. Pois Salomão será o seu nome, e é em seus dias que darei a Israel paz e tranquilidade. Ele construirá uma casa a meu nome, será para mim um filho, e eu serei para ele um pai. Firmarei para sempre o trono de sua realeza sobre Israel, ou seja, para sempre. O trono da realeza de Salomão. Isso indica que o Salomão ia viver eternamente? É claro que não. Outro texto, 1 Crônicas 28, 4. Diz assim: Dentre toda a casa do meu pai, aqui é Salomão que está falando,
Dentre toda a casa do meu pai, foi a mim que o eterno Deus de Israel escolheu para ser rei de Israel para sempre. Ou seja, Salomão, a gente sabe que ele era um homem sábio. Na sabedoria dele, ele achava que ele ia ter vida eterna? Não, isso aqui são expressões da Bíblia, é comum. E lembrando que a palavra olam, para sempre, essas expressões, elas estão em outra língua, então varia de tempo. Existe essa diferença do português para o hebraico. E também a gente vê essas expressões na Bíblia que são também figuras de linguagem. Então assim, eu mostrei na própria Bíblia versículos com esse porte, no qual se a pessoa interpretar literalmente, ela se perde. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro esse tipo de expressão que é comum. Agora a gente, no próximo áudio, vai entrar no capítulo 7 de Daniel, que vai ficar mais claro, que eu vou conseguir mostrar quem são os 10 reis, né? E provar também que isso se encerra no Império da Grécia e não aparece Roma no livro de Daniel, tá bom? Esse daqui eu encerro o capítulo 2 de Daniel.